paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como vocês sabem, o nosso trimestre fala sobre igreja, casa de Deus. Na aula passada, a gente falou sobre a importância da oração, de como nós devemos ter uma vida de oração dedicada ao Senhor, um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Essa semana, a nossa lição vai falar sobre adoração, o que não é diferente da oração, pois também ela é muito importante. E o título da lição de hoje diz assim: um lugar de adoração a Deus. E o que seria adorar? O que significa a palavra adorar a Deus? Quando a gente vai pesquisar no Google, ou seja, no dicionário, você vai estar escrito lá adoração. É um ato de amor intenso. Então, adoração a Deus é amar a Deus de uma forma intensa. É ter respeito pelo Senhor, é ter reverência por Ele e render culto a Ele, pois a gente sabe que só o Senhor é digno de toda adoração. O nosso texto áureo de hoje está escrito no livro de João, no capítulo 4, versículo 23, a parte B, que diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Hoje, nós vamos falar sobre a história de dois homens que, mesmo passando por momentos muito difíceis, escolheram adorar ao Senhor. E você me pergunta, tia, quem são esses homens? Hoje, a gente vai falar sobre um homem que se chamava Paulo e o outro, Silas. Talvez vocês já ouviram falar dessa história, mas hoje vamos estudar um pouquinho mais profundo sobre ela. Então vamos lá. Paulo e Silas foram até uma cidade chamada de Filipos. Eles costumavam viajar pelas cidades para falar do amor do Senhor e pregar a salvação. E não foi diferente dessa vez. Paulo e Silas foram até Filipos para pregar a salvação e levar fé e esperança para aquelas pessoas daquela cidade. Só que nisso, enquanto Paulo e Silas pregavam sobre Jesus, apareceu uma jovem. Ela era escrava, mas ela também era adivinha. Ela ganhava dinheiro para os senhores dela, prevendo o futuro daquelas pessoas. Então, aquela mulher começou a perseguir Paulo e Silas. E enquanto eles pregavam, ela falava em alta voz que Paulo e Silas eram servos de Deus. Ela, na verdade, não estava mentindo, ela tinha toda a certeza. Ela falava que realmente Paulo e Silas eram homens de Deus e falavam sobre o amor do Senhor e pregavam sobre a salvação. Só que aquela mulher era possuída por um espírito maligno. Então, Paulo e Silas não queriam que as pessoas confundissem os ensinamentos de Jesus com a leitura de sorte que aquela mulher fazia. E então, Paulo e Silas ficaram muito indignados com aquilo que estava acontecendo. Então, Paulo olhou para aquela mulher que estava com o espírito maligno e disse assim: em nome de Jesus, saia da vida dessa mulher. E naquele mesmo instante, o espírito mau que estava sobre a vida dela saiu. A mulher foi liberta. Mas, a gente olhando bem, quando aquela mulher foi liberta, os seus senhores, porque ela era uma jovem escrava, quando ela foi liberta, aqueles homens ficaram com muita raiva de Paulo e Silas, porque eles usavam ela para ganhar dinheiro. Então, eles pegaram Paulo e Silas e levaram ele preso diante da autoridade e acusaram Paulo e Silas de estarem fazendo ensinamentos que eram contra a lei.
E por pregarem a salvação e por libertarem aquela mulher de um espírito maligno, Paulo e Silas foi surrado. Eles levaram várias chicotadas e foram depois lançados no cárcere, que era na prisão. E foram muito, muito maltratados. Então, a multidão foi, surrou Paulo e Silas e levaram ele até a prisão. Só que, talvez você pense assim, Paulo e Silas foram presos e agora? Estavam pregando sobre a salvação e é isso que eles receberam. Foram lançados à prisão. Só que Paulo e Silas não ficou murmurando na prisão, não ficaram reclamando. Eles escolheram adorar a Deus. Foi aí que de meia-noite eles começaram a louvar, a orar e a adorar a Deus. E naquele mesmo instante, enquanto eles adoravam ao Senhor, algo aconteceu. Um grande terremoto invadiu aquele lugar. E as correntes que prendiam Paulo e Silas se quebraram. As correntes se quebraram e as portas caíram. E naquele instante, Paulo e Silas, todos os presos foram libertos. Libertos através da adoração ao Senhor. O carcereiro, que era um homem que cuidava da prisão, que cuidava e ficava vigiando os prisioneiros, estava dormindo. E quando acordou, que viu toda aquela cena das portas se abriram e as correntes quebradas, ficou apavorado, porque pensou que os prisioneiros tinham fugido. E naquele tempo, quando um prisioneiro fugia, o carcereiro, eles mandavam executar, eles mandavam tirar a vida do carcereiro. Então, por um momento, aquele carcereiro ele ficou desesperado, porque achava que iria ser morto. Então, ele mesmo queria tirar a sua própria vida. Só que Paulo e Silas disse, não faça nenhum mal a você. Pois nós não fugimos, nós estamos aqui. Nós fomos libertos através da adoração a Deus. E naquele instante também, Paulo e Silas começou a falar do amor do Senhor Jesus para aquele carcereiro. E ele creu no Senhor e se reconciliou e fez uma aliança com Deus e levou Paulo e Silas até a sua casa, cuidou dos ferimentos dele e toda a casa foi salva, porque ele creu no Senhor Jesus, ele creu nas palavras que Paulo e Silas estavam falando. Então ele e a sua família foi salva. E naquele mesmo dia, eles também foram batizados. Um milagre aconteceu, um grande milagre aconteceu, através da adoração a Deus. Porque Paulo e Silas, eles tinham um bom motivo para murmurar, para ficar reclamando e dizer, Deus, nós estamos aqui falando do teu amor. Nós fomos orar por aquela jovem e ela foi liberta de um espírito maligno. Ela estava liberta. E nós recebemos em troca isso. Fomos açoitados, fomos lançados na prisão. Mas Paulo e Silas não reclamaram. Eles escolheram adorar o Senhor, porque é isso que um verdadeiro adorador faz. Mesmo em meio ao sofrimento, ele canta louvores a Deus, ele rende graças a Deus, ele adora ao Senhor, independente da situação em que ele se encontra. Porque ter paz e alegria no coração não depende do lugar em que nós estamos, seja na prisão, seja em casa, seja onde for. Ter paz e alegria no coração é algo que vem do Senhor, apenas dele. Só provém do Senhor toda essa paz e alegria. E é assim, nos momentos difíceis, crianças, onde estamos, que precisamos adorar o Senhor. Independente do lugar, independente da situação, seja na sua família, seja com sua mãe doente, ou você está doente, seja na alegria de uma vitória que você recebeu, adore ao Senhor. Está triste? Adore ao Senhor também. É importante nós adorarmos ao Senhor, é importante termos essa comunhão. Não basta apenas a oração, como a gente falou na semana passada, mas também precisamos adorar ao Senhor, render graças a Ele. E você me pergunta, tia, então como adorar? De que maneira adorar? Isso a gente vai ver mais para frente um pouco. Nós vamos louvar agora ao Senhor e adorar a Ele através de um louvor.
Então, você da sua casa, onde você estiver, com seu celular na mão, no computador, não importa. Adore ao Senhor onde você está agora. Nós vamos ouvir um louvor e adorar o Senhor. E logo após o louvor, a gente vai ouvir tia Sônia falar sobre como adorar o Senhor, de que maneira adorar o Senhor. E a gente vai aprender com ela como fazer isso. Então, agora a gente vai ouvir o louvor e adore ao Senhor onde você está, na sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar. E Deus abençoe tua vida. Vamos louvar o Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, sim. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para Saudamos a toda criança com a paz do Senhor, a querida igreja, né? Também saudamos com a paz do Senhor, os irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, não é? Já ouvimos a mensagem falada, ensinada por tia Janúbia, não é? E vamos dar continuidade.
Na nossa lição, lá no final, tem um bate-papo, onde as crianças, elas falam, elas expõem suas opiniões acerca da lição estudada. Então, como nós estamos nessa dificuldade de quarentena, não podemos se juntar para a escola dominical, nós vamos falar um pouco. E tem uma pergunta. A pergunta diz assim, está aqui na minha mão, diz assim: qual a maneira certa de adorar a Deus? Vou repetir. Qual a maneira certa de adorar a Deus? Então, essa pergunta é para as crianças escreverem numa folhinha e nos entregar e a gente analisar, né? E a gente ver. Mas eu trouxe um estudozinho sobre essa pergunta. Diz assim: a adoração, ela consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade de Deus, não é? A majestade de Deus, dos céus e da terra. A adoração, ela se concentra-se em Deus e não em humanos. Nos cultos, nós cercamos de Deus, não é? Adoramos a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem feito por nós, através de Cristo, não é? Através de Cristo, do Espírito e do Espírito Santo. Segunda-feira, escutando o culto da família, eu achei muito importante a palavra pregada por um irmão, que está em Gênesis 7. Quem tiver com Bíblia pode ver. Está em Gênesis 7, a partir do versículo 17. Então, que fala sobre o dilúvio. E o irmão ali abordava a palavra dizendo que Deus, ele mandou construir a arca, colocou ali na arca Noé e sua família, e ninguém sabe, a Bíblia não relata o que eles faziam ali. O que eles, como foi o tempo deles ali na arca. E achei muito importante. Eles passaram vários dias ali na arca, não é? A Bíblia nos diz. E como foi a vida deles, não é? E o irmão dizia que deveria ser difícil, porque eles estavam não é? Ele estava suspenso nas águas. Não tinha como sair. E nós vimos que Noé, só que quando, a Bíblia nos diz que quando Noé saiu da arca com a sua família, ele fez um altar de adoração. Diz aqui no versículo, vamos ver o versículo. Sua família. O versículo nos diz, Gênesis 8 e 20. Gênesis 8 e 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto
ao Senhor e oferecer o holocausto sobre o altar. Então, crianças, nós vimos que o fato marcante na adoração do Antigo Testamento era o sistema sacrificial. Era o sacrifício de um animalzinho. No Novo Testamento, a verdadeira adoração cristã, ela é prestada em espírito e em verdade, como a tia Janúbia falou, não é? João 4:23. O sacrifício de Cristo na cruz foi o cumprimento, se cumpriu esse sistema. O sacrifício de Cristo na cruz foi o único e perfeito, não é? Então, o louvor, ele é essencial na adoração. O louvor é essencial na adoração. Buscar a face de Deus é também adoração. Buscar a face de Deus em oração também é essencial na adoração. E também os apóstolos, eles oravam constantemente depois que Jesus subiu ao céu. Jesus morreu, ressuscitou. Quando subiu ao céu, os apóstolos oravam constantemente. E a leitura da palavra também faz parte da adoração. A leitura da palavra, seja exortando, não é? Ou seja, também ensinando. Então, olhe, quando nós verdadeiramente adoramos a Deus, as bênçãos vêm. Quando a gente se junta para adorar a Deus, as bênçãos vêm. Ele nos promete estar conosco e nos enche de paz. Salmo 29:11. Vamos ler esse salmo junto? Salmo 29. Salmo 29:11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, estamos gratos a Deus. Ele está pronto para nos ouvir quando nós adoramos. É muito glorioso adorar a Deus, não é? Seja onde estiver, no nosso lar, não é? A igreja é o lugar especial para adoração, mas também nós devemos adorar no nosso lar, não é? Com louvores, como aqui já nos ensinou. Então, vamos ouvir mais um hino. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele
céu foi preparar uma linda mansão. Lá sim haverá muita paz e adoração. Mesmo sendo criança, aprendi esta lição. Ao Filho de Deus devo toda adoração. Vocês gostam de louvar ao Senhor, crianças? Então vamos dizer um forte aleluia! Vamos bater palma para o Senhor Jesus! Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Ai, como é bom louvar ao Senhor! Em todo tempo, seja na alegria, seja na tristeza, seja quando estiver dodói ou quando estiver com muita saúde. Em todo tempo, nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus. Em todo tempo, louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Então, nós vamos repetir o assunto da lição e o textuário para a gente ficar memorizado, né? Vamos ficar memorizado. O assunto da lição, um lugar de adoração a Deus. E o textuário, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois esses são que o Pai quer que o adorem. João 23, 4 e 23. Nós vamos agradecer a Deus, né, por esse motivo, por esse momento que nos tem dado, e também agradecemos ao irmão que, né, nos faz essa gravação. Que Deus continue abençoando sua vida e da sua família. Também agradecemos o nosso pastor, que nos dá essa oportunidade, né? E vamos orar. Em casa, você, criança, com papai e mamãe, seus irmãozinhos, orem agradecendo a Deus por tudo. Ó Jesus amado, estamos aqui na Tua presença, te dando graça por esse momento glorioso. Jesus, olha toda criança, Jesus, toda família, Senhor. Abençoe gloriosamente. Guarda, Jesus, desse vírus que está assolando, Senhor, o mundo, o povo. Deus, guarda a Tua igreja querida, Jesus querido. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Fica conosco e nos abençoe. Amém.